Dando sequência ao programa Cláudio Andrade, estamos aqui no segundo bloco com o vereador Marcão, do PT. Marcão, estávamos conversando antes a questão da terceirização e eu te interrompi para o intervalo, dando destaque o que você acha da posição da presidente Dilma, partido vinculado ao trabalhismo, vinculado aos direitos trabalhistas, e ela está nessa encruzilhada. Está com uma dificuldade de negociar com a Câmara e o Senado, está num momento difícil dessa relação política. Você acha que ela vai conseguir impor a posição dela ou você acha que ela vota favorável a essa mudança na terceirização? Eu acho que a situação dela, como você mesmo disse, é uma situação muito difícil, mas como eu estava dizendo no bloco anterior, né, infelizmente os deputados também demoraram muito para trazer essa discussão junto à sociedade e aprovaram esse projeto a toque de caixa. Como eu disse, a bancada do Partido dos Trabalhadores votou contrária integralmente à questão da terceirização. Mas integral, vamos focar nos motivos que eu acho mais importantes. As funções de meio e as funções de fim. O PT concordou com que as de fim também sejam terceirizadas? Não. O Partido dos Trabalhadores votou integralmente contrária ao projeto de terceirização. Recentemente, até a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, estiveram reunidos para discutir essa questão da precarização do trabalho e da exploração do ser humano nessa precarização. A gente tem muita preocupação com o que vai acontecer caso esse projeto seja aprovado. E principalmente em ano prévio de ano eleitoral, né? Exatamente. Eu acho que é um projeto que vai trazer muito prejuízo aos trabalhadores, Cláudio. Ninguém vai querer nos convencer, você também é advogado, de que uma empresa que entra para intermediar um negócio, ela vai deixar de ter o lucro dela, ela vai deixar possivelmente de contratar mais trabalhadores para aumentar a margem de lucro dela. Isso vai causar um prejuízo muito grande. E, inclusive, na questão da Previdência Social e do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Nós já vínhamos acompanhando há um tempo essa questão da pejotização do trabalho, né? Tornar o trabalhador pessoas jurídicas. Né? O setor de representação já fazia muito isso. Né, uma determinada empresa contratava um profissional e exigia dele que ele legalizasse uma empresa, uma pessoa jurídica para fugir dos direitos trabalhistas. Isso vai acabar acontecendo. Sob a alegação que pagaria menos imposto. Sob a alegação de que pagaria menos imposto. Mas, na verdade, o pano de fundo é para não contribuir com a Previdência Social, não pagar o INSS daquele trabalhador, não pagar o Fundo de Garantia, não pagar as férias, não pagar o 13º, aquilo que é previsto na consolidação das leis trabalhistas na nossa CLT. E, infelizmente, isso pode voltar a acontecer fazendo com que essas empresas que servirão de intermediárias na contratação de profissionais deixem de recolher uma série de impostos e tragam um grande prejuízo para a mão de obra, para os trabalhadores. Então, uma preocupação não só do Partido dos Trabalhadores, mas também de diversos outros partidos e que também está sendo objeto de preocupação da própria igreja, que houve uma reunião, como eu lhe disse, da CNBB para discutir esse projeto de lei. É um projeto de lei que ainda acho que carece de muita discussão e se eu tivesse um pedido para fazer a Dilma, eu pediria que a Dilma vetasse esse projeto. Sim, isso é um pedido seu, mas na sua opinião, ela faz? Olha, eu torço para que ela faça. Pela conjuntura política, você acha? A conjuntura política... É favorável para que haja veto ou que haja sanção? Olha, a gente torce para que haja o veto, mas ainda não há uma previsibilidade quanto a essa leitura do que vai haver, não. Existe uma grande discussão, como eu lhe disse, a igreja também está entrando nessa discussão. Sou católico, atuante, praticante, frequento o santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali o antigo convento. Marcão, está difícil defender o PT? Olha, diante de tudo que vem acontecendo, né, fica difícil de defender no aspecto que diz respeito à corrupção. Né? No aspecto que diz respeito à construção de novas universidades, de participação do povo mais ativamente na economia, tudo aquilo que o partido conseguiu promover, a gente consegue trazer essa discussão. Mas, ultimamente, o partido vem sendo muito atacado. Sim, mas quando você fala atacado, parece que ele está sendo injustiçado. Não, eu não estou relacionando esses ataques às injustiças, até porque nós somos os primeiros a defender que aqueles que cometeram atos ilícitos dentro do partido sejam condenados, sejam punidos e paguem pelos seus crimes, pelos seus delitos. O que antes, infelizmente, não acontecia no nosso país, né, Cláudio? Parece que a corrupção foi inventada pelo PT,
mas ela não foi inventada Você pelo acha PT, que o problema é do sistema e não das pessoas? Eu acho que o problema é de todos os partidos. Não é do Partido dos Trabalhadores, é do próprio sistema político. Mas não é porque o PT sempre pregou um discurso muito ético, fervoroso, e de repente os outros partidos ficaram com gosto de sangue quando ficou provado que os membros do PT também faziam o que sempre ocorreu? Pode ser que isso tenha ocorrido sim, mas agora, por exemplo, nessa lista aí da delação premiada, a maior parte dos políticos envolvidos não era do Partido dos Trabalhadores, era do Partido Progressista. Isso não foi dito pela mídia. Então tem muita coisa que precisa ser dita, né? Nós temos aí uma série de políticos envolvidos e a maior parte desses políticos não são quadros do Partido dos Trabalhadores. Mas como o Partido dos Trabalhadores está na direção do país já há 12 anos, né, e agora no segundo mandato da presidente Dilma, então isso é natural que ele seja atacado pela oposição no sentido de direcionar todos os ataques ao Partido dos Trabalhadores como se ele tivesse inventado a corrupção em nosso país, o que não é verdade. O próprio sistema político induz a isso que está acontecendo. Nós, lá no Partido dos Trabalhadores, na reforma política, nós defendemos acabar com o financiamento privado de campanha. Agora, você me pergunte, isso vai passar? Não vai. Porque os grandes lobistas, os grandes deputados que recebem muitos recursos, e aí você vai pegar a relação dos deputados e senadores e governadores que receberam doações dessas empresas que estão diretamente envolvidas em corrupção em nosso país, a grande maioria destes deputados que votam contrários ao financiamento público receberam doação dessas empresas. Então o povo tem que se perguntar por que eles votam mas contrário. Mas aí, se a gente falar em doação em tese não é ilegal desde que ela seja comprovada. Nós estamos falando daquelas comissões, dos 10% para liberar verba, 10% para a empresa ganhar. Eu acho que se confundem muito doação de campanha com o aditivozinho no bolso para poder o caminho ser mais curto. E isso está sendo muito pouco discutido. Está sendo pouco discutido, tem que se discutir mais. Que é ali que a corrupção roda, né? Mas a gente tem que perguntar para a população. As pessoas acreditam, né, que essas empresas, elas doam milhões de reais para esses políticos pela ideologia, pelo trabalho desses políticos ou pela facilidade que esses políticos podem proporcionar numa futura disputa em uma licitação? Então, na sua opinião, de repente, a grande parte desses políticos estão sendo, na verdade, pontes entre interesses econômicos? Com certeza. No atual sistema, como é implantado o atual sistema no nosso país, eles servem sim de ponte, né, junto aos setores, ao Poder Executivo e às empresas, como foi comprovado no caso da Petrobras, para que haja algumas facilidades, seja para onerar um projeto e fazer com que aquele projeto que iria custar 10 passe a custar 3 vezes mais ou 4 vezes mais, para poder depois sobrar o dinheiro para essa doação de campanha. O sistema está totalmente falido, esse sistema está totalmente falido. Enquanto existir esse sistema, vai continuar existindo a corrupção, seja em maior ou menor escala. Vamos agora trazer o debate, a discussão para o âmbito municipal. Nós acompanhamos aí recentemente visitas do Ministério Público Federal a 2 unidades médicas de campus, o Hospital São José e também Travessão. E várias questões foram constatadas estruturais e também pessoais, com pontos de médico, ausência de médico, estruturas de parede, enfim, uma série de problemas que nós já sabíamos. Eu não estou aqui fazendo o papel de oposição que faço no dia a dia, mas isso o relatório do Ministério Público Federal é claro com relação a isso. E eu trouxe uns dados para você, que eu quero saber a sua opinião, que foi pouco discutido ou quase não foi discutido com relação aos dados do SUS, né? Eu tenho aqui dados de 2014 e dados de 2015, que eu queria pedir licença a você para colocar do Fundo Nacional de Saúde. Em 2014, Campos recebeu R$ 132.951.981,44. São valores globais. Aí eu dei um destaque para porque é uma das grandes reclamações da população, a assistência para a farmácia. Em 2014 foram R$ 2.387.248. Se trouxermos a discussão para 2015, SUS, valores globais que Campos já recebeu, R$ 47.999.357. E para assistência de farmácia, mais de R$ 500.000.000, R$ 596.810. Esses valores
nós deixamos o programa à vontade para a área de saúde da Prefeitura, se quiser contestar os dados apresentados. Esses dados que eu te apresentei, relatório do Ministério Público Federal, oposição gritando há muito tempo sobre isso e a maioria das pessoas da área de saúde ou preocupadas com pré-campanha ou com discurso oficial. E agora, qual vai ser a posição sua, da oposição, na Câmara com relação a essa questão? Vai deixar barato, vão discutir devagarinho ou vão botar o pé no acelerador? Não, olha, Cláudio, nós não podemos discutir devagarinho. Eu, inclusive, na última sessão da Câmara que nós discutimos a questão da saúde, foi levantado um caso de uma menina, da Juliana, que tem sérios problemas de saúde, né, onde a mãe, né, havia dito que só faltava para ela gritar. E naquela oportunidade, eu cheguei a falar que falta vergonha na cara desse governo. Porque dinheiro, recursos públicos para serem aplicados e investidos em educação não falta. Eu utilizei esse termo, que é um termo forte, de faltar vergonha na cara do governo, porque foi um tema que me revoltou. A gente vê uma menina com sérias deficiências, um município muito rico, e a gente vê a todo instante uma propaganda do governo municipal como se a população de Campos vivesse às mil maravilhas, né? Como se a cidade fosse toda rosa e não existisse nenhum problema. E todos os problemas que nós levamos ao conhecimento da população através do nosso mandato, através da Câmara, são ditos pela base do governo que são problemas pontuais. E não são problemas pontuais. Olha, eu fiz uma visita que constata exatamente o que o próprio Ministério Público Federal viu. Eu fiz uma visita ao UBS de Tocos. O que eu encontrei lá foi um verdadeiro absurdo. Não existia laringoscópio, não existia medicamentos, não existia gases, não existia água para as pessoas tomar o medicamento, as paredes rachadas, mofadas. É dessa forma que a população de Campos recebe a saúde do município, recebe os investimentos, os milionários investimentos em saúde do município. Recentemente nós também tivemos conhecimento de um roubo de medicamentos que ocorreu dentro da farmácia da Secretaria de Saúde, onde foram encontrados medicamentos que seria para distribuição gratuita sendo vendidos numa farmácia em Guarulhos. Isso já é objeto de inquérito? Objeto de inquérito, já está sendo investigado. Então, recentemente também, Cláudio, você deve ter tomado conhecimento que o Sindicato dos Médicos publicou uma nota desmentindo o secretário de governo Garotinho, dizendo que o que falta na saúde de Campos é material de consumo, local adequado para atender a nossa população e uma série de outros requisitos, porque o secretário de governo, infelizmente, ele costuma colocar a culpa em todo mundo. E naquela ocasião quis colocar a culpa nos médicos pelo mau atendimento. E os médicos se defenderam através do seu sindicato, levando a conhecimento da população de Campos o que realmente ocorre no nosso município. Então são milhões de reais gastos efetivamente sem trazer para a população de Campos uma boa qualidade na aplicação desse serviço. Marcão, você está aqui como oposição, então pode parecer que é muito fácil o atirar da pedra e não ser vitrine. Eu quero colocar você como se você fosse governo. Tudo que você está falando, se você fosse governo, prefeito, é possível ser feito, é possível ser sanado? Onde que está o gargalo, onde que está o erro administrativo aí que você não teria se fosse prefeito? Com certeza, Cláudio. Em primeiro lugar, o que a gente precisaria fazer? Investir muito mais na atenção básica. A atenção básica é aquela atenção inicial àquela população que está necessitando. Mas como você faria isso? Então, o que a gente teria que fazer? Construir junto da população de Campos um grande sistema que funcione. Não esse sistema que foi implantado e implementado pelo governo Rosinha Garotinho. Eles implementaram um sistema de regulação de consultas. Olha só o que acontece hoje. O cidadão chega passando mal no hospital, se ele tiver com uma dor no peito, ele não vai ser imediatamente direcionado para o setor de hemodinâmica para que seja tratado um possível infarto. Ele vai entrar na torácica, ela tem preferência. Exatamente, ele vai entrar na fila da regulação. Ele vai entrar para que seja regulada uma vaga para ele. Se ele estiver no Hospital Ferreira Machado ou em alguma unidade básica de saúde, esse cidadão vai morrer. Porque os 90 minutos iniciais para atendimento desse cidadão são primordiais para a manutenção da qualidade de vida dele se ele estiver tendo um infarto. E, infelizmente, o município tem leitos disponíveis para o atendimento e, pela burocracia, não consegue fazer com que esse cidadão seja adequadamente atendido. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a implementação de uma equipe séria,
para que seja feita as licitações de forma adequada. Infelizmente, eu acredito que está tendo um desperdício muito grande, seja em pagamento de milhões de reais em sistemas que não funcionam. Existe uma empresa que tem um contrato, me falhou o nome dela agora, que ela tem um contrato milionário para manutenção de uma série de aparelhos que sequer existem nos postos de saúde. Olha o desperdício. Ela recebe para a manutenção de um aparelho que ainda não existe. Que não existe, que não tem. E vocês fizeram denúncia isso ao Ministério Público? Nós já fizemos denúncia ao Ministério Público Estadual e isso já deveria ter sido objeto de inquérito. Como é que está a relação de vocês, relação que eu digo material, né, com o Ministério Público Estadual? Está deixando a desejar? É lógico que nós sabemos que o Ministério Público ele precisa de tempo para averiguação, para identificação, mas o tempo razoável está tolerável ou já estava na hora do Ministério Público se manifestar ou, infelizmente, tudo que a gente está falando aqui não existe? Olha, Cláudio, infelizmente eu estou aguardando de forma muito paciente a manifestação do Ministério Público em algumas ações, não só na questão do que diz respeito à saúde, o Ministério Público Estadual, também no que diz respeito à questão da educação. Nós fizemos uma denúncia a respeito de uma creche-escola no Jardim Ceasa, onde nós fomos a essa creche-escola, chegamos na creche-escola, a creche já havia sido quase que integralmente paga e não havia construção no local. Nós encontramos no local, infelizmente, caixa d'água lotado com lavras de mosquito da dengue, vestígios de que pessoas haviam invadido o local para utilizarem ali o local para prática de sexo, prática de utilização de drogas por usuários, e o local totalmente abandonado, e o valor já havia sido quase que integralmente pago à empresa que deveria ter construído aquela creche-escola, que até agora não existe. Perfeito. Então denunciamos isso ao Ministério Público Estadual. Até agora nós não temos resposta. Já tem mais de um ano que nós fizemos essa denúncia. Perfeito. No mês de novembro, eu também denunciei um rombo de 110 milhões de reais que até agora nós também não tivemos. Mas isso aí nós vamos falar depois do intervalo. Tá, okay. Estamos aqui com o vereador Marcão. Daqui a pouco a gente volta.